Desde a minha infância, as noites em que as pessoas se reuniam ao redor de fogueiras ou em torno de mesas, envolvidas em conversas que varavam madrugada adentro, eram preenchidas com relatos de lendas locais. Entre essas histórias, havia uma que se destacava. Era mais do que uma simples lenda urbana. Era um conto que ecoava pelos anos, aterrorizando quem ousava ouvir até o fim. A Mulher da Estrada não era apenas um mito qualquer. Ela era um aviso sombrio, um lembrete de que algumas coisas que vagam pelas estradas escuras não pertencem ao nosso mundo. A história começou há muito tempo, em uma pequena cidade localizada no interior, cercada por florestas densas e montanhas que pareciam proteger seus segredos. Não havia muito movimento nas estradas, e a vida era simples. Mas mesmo naquela tranquilidade rural, havia uma estrada em especial que todos evitavam. Não porque fosse perigosa em termos de acidentes ou condições ruins, mas porque havia algo de profundamente perturbador nela. Era uma estrada secundária, cercada por árvores cujos galhos pareciam formar arcos naturais, bloqueando a luz da lua e tornando a viagem à noite ainda mais sinistra. Os mais velhos diziam que essa estrada havia sido palco de uma tragédia há muitos anos. Uma jovem, cujo nome se perdeu nas histórias contadas ao longo das gerações, teria morrido ali. Segundo as versões mais antigas, ela estava a caminho do seu próprio casamento, em um belo vestido branco, quando um acidente terrível aconteceu. O carro em que estava capotou em uma curva fechada, jogando seu corpo para fora, entre as árvores. A lenda conta que seu noivo, que dirigia, sobreviveu, mas enlouqueceu de tristeza e culpa, desaparecendo da cidade pouco tempo depois. Desde então, dizem que o espírito da jovem nunca encontrou paz. Ela vagava por aquela estrada, esperando por alguém que a levasse de volta para casa, de volta ao caminho que nunca conseguiu completar. Com o passar dos anos, mais e mais pessoas começaram a relatar encontros assustadores com uma mulher vestida de branco à beira da estrada. Ela sempre aparecia à noite, geralmente em lugares onde a neblina era mais densa, o que tornava difícil para os motoristas enxergarem com clareza. De longe, ela parecia uma pessoa comum, alguém que precisava de ajuda, talvez uma mulher perdida ou uma vítima de algum acidente recente. Porém, os que paravam para oferecer carona logo descobriam que haviam cometido um grande erro. Um dos relatos mais antigos e detalhados é o de um caminhoneiro chamado João. Ele era conhecido na região como um homem trabalhador, um veterano das estradas que raramente se assustava com algo. Naquela época, João fazia rotas noturnas frequentemente, transportando mercadorias de uma cidade para outra. Em uma noite particularmente fria e nevoenta, ele estava dirigindo por aquela estrada, cansado após um longo dia de trabalho. O farol do caminhão cortava a escuridão espessa, mas a visibilidade era péssima devido à neblina que parecia pairar sobre o asfalto como uma cortina sinistra. Foi então que ele a viu. Uma figura pálida parada na beira da estrada, bem próxima à curva onde as árvores formavam aquele túnel natural. Seus cabelos escorriam sobre os ombros e ela usava um vestido branco que parecia estar manchado de lama, ou talvez de sangue, mas João não conseguiu ver direito. O instinto de ajudar falou mais alto, e ele parou o caminhão um pouco à frente dela, recuando a marcha até que estivesse ao lado da mulher. Quando ela se aproximou, a neblina parecia envolvê-la ainda mais, quase escondendo seu rosto. João, acostumado a dar carona para viajantes e pessoas perdidas na estrada, abriu a porta do caminhão e ofereceu uma carona. Ela não disse uma palavra, apenas entrou no veículo com um movimento suave, quase como se estivesse flutuando, e sentou-se no banco do passageiro. O ar dentro do caminhão ficou imediatamente pesado, como se a temperatura tivesse caído subitamente. João tentou puxar conversa, perguntar para onde ela estava indo, mas a mulher permaneceu em silêncio, olhando fixamente para sua estrada à frente. Algo sobre sua presença o incomodava profundamente. Ele se pegava olhando para ela de relance, tentando entender o que havia de tão estranho naquela figura. Quando ele olhou pelo retrovisor interno, algo fez seu sangue gelar. O banco do passageiro estava vazio. Ele rapidamente voltou os olhos para a mulher ao seu lado e ela ainda estava ali, imóvel. Mas o reflexo no espelho não mostrava nada.
Um frio percorreu sua espinha e uma sensação de pânico começou a se formar em seu peito, mas ele continuou dirigindo. A estrada parecia se alongar interminavelmente, como se o tempo estivesse se esticando junto com o asfalto. Ele notou que as árvores ao redor do caminho pareciam cada vez mais escuras e deformadas, e uma sensação de que algo o observava de dentro da floresta começou a assombrá-lo. A tensão dentro do caminhão era quase palpável, e João sentia que o ar estava mais pesado, como se algo invisível estivesse se aproximando cada vez mais. Depois de alguns quilômetros em silêncio absoluto, a mulher finalmente apontou para um lugar à frente, uma casa velha e decrépita que João nunca havia visto antes. Embora já tivesse passado por aquela estrada várias vezes, o local parecia abandonado há décadas, com janelas quebradas e a madeira podre pendendo das paredes. Com um gesto lento, quase mecânico, ela indicou que queria descer ali. João, aliviado por se livrar daquela presença inquietante, parou o caminhão e olhou para o banco ao lado para se despedir. No entanto, a mulher havia desaparecido. A porta nunca havia sido aberta e ela simplesmente não estava mais ali. O caminhoneiro ficou paralisado por alguns segundos, o coração disparado, e um frio terrível tomou conta de seu corpo. Ele acelerou, deixando a casa e aquela estrada para trás o mais rápido que pôde. Mas naquela noite, algo o seguiu. Ao retornar para casa, João começou a ter pesadelos perturbadores. No sonho, ele sempre estava de volta naquela estrada, e a mulher o esperava ao lado do caminho. Mas desta vez seu rosto não era mais pálido e inexpressivo. Seus olhos eram negros, como dois buracos vazios, e um sorriso grotesco se espalhava por seu rosto. Ele acordava suando frio, o peito apertado, como se algo estivesse o observando no escuro. Os pesadelos se tornaram mais frequentes, e João começou a perceber que, durante o dia, via vultos pelo canto do olho. Às vezes, enquanto dirigia por estradas diferentes, ele via aquela mesma figura à beira do caminho, sempre parada no mesmo lugar, esperando. Mas quando ele olhava diretamente para ela, não havia ninguém. Seu sono foi se deteriorando e ele começou a perder o apetite, sua saúde física e mental decaindo rapidamente. Algo o estava drenando. Foi então que ele decidiu contar sua história para outros caminhoneiros. Eles o ouviam em silêncio e muitos confirmavam que já haviam passado por experiências semelhantes naquela estrada. Outros, no entanto, riam e diziam que era apenas o estresse das longas horas de trabalho. Mas João sabia que havia algo mais, algo que ele não conseguia explicar, mas que estava com ele desde aquela noite. Meses se passaram e João decidiu que nunca mais passaria por aquela estrada novamente. Mas as lendas continuaram, e até hoje dizem que nas noites mais escuras e enevoadas, a mulher da estrada ainda aparece, sempre esperando, sempre à procura de alguém que a leve para casa. E assim como João, aqueles que a levam nunca mais são os mesmos. Ela o segue silenciosamente, como uma sombra que não pode ser desfeita. A lenda da mulher da estrada tornou-se um conto de advertência. Todos na região sabem que, se você vê-la à beira do caminho, a única escolha é continuar dirigindo, sem olhar para trás. Porque se parar, ela se tornará parte de sua vida, e você jamais encontrará paz. Se você curtiu esse relato arrepiante e quer continuar explorando o lado mais sombrio das histórias de terror, não se esqueça de deixar o like. Isso ajuda a trazer mais relatos assustadores como esse para você. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos relatos que vão te deixar sem dormir à noite. Quando eu era criança, havia uma lenda que os mais velhos contavam e que, só de ouvir, já deixava qualquer um arrepiado. Era a loira do banheiro, uma figura misteriosa que aterrorizava crianças, adolescentes e até adultos em escolas de todo o Brasil. A história dela passou de geração em geração, sendo contada com diferentes detalhes, mas sempre mantendo o núcleo assustador. O espírito vingativo de uma mulher loira, trágica e furiosa, que aparecia em banheiros escolares. Lembro-me da primeira vez que ouvi essa história. Eu tinha 9 anos e estava sentado com um grupo de amigos durante uma aula chata, onde o professor de ciências explicava algo que ninguém prestava atenção. Foi então que um dos meninos, o Carlos, começou a contar a lenda. Ele tinha ouvido de um primo mais velho,
que jurava que tudo aquilo era verdade. Vocês já ouviram falar da loira do banheiro? Perguntou Carlos em voz baixa, para que o professor não o ouvisse. Todos nós ficamos intrigados. A maioria de nós não conhecia a história, então pedimos para ele continuar. Dizem que, há muito tempo, uma garota loira estudava em uma escola como a nossa. Ela era bonita e sempre chamava a atenção por onde passava. Mas um dia, ela foi ao banheiro durante o recreio e nunca mais voltou. Como assim? Nunca mais voltou? Perguntou um dos meninos, claramente desconfortável com a direção da história. Carlos abaixou a voz, quase como se estivesse com medo de que a própria loira pudesse ouvir. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas falam que ela foi assassinada ali, no banheiro. Alguns dizem que ela escorregou e bateu a cabeça, morrendo na hora. Outros falam que foi atacada por alguém. Mas o que todos concordam é que depois disso, estranhas aparições começaram a ocorrer nos banheiros da escola. Eu podia sentir o arrepio subindo pelas minhas costas. O jeito como Carlos contava a história, misturado com o silêncio que se formou ao nosso redor, criou uma atmosfera tensa. A aula, de repente, parecia um lugar secundário. O que realmente importava agora era aquela lenda. E o que aconteceu depois? Perguntei, minha curiosidade agora maior do que o medo. Carlos olhou ao redor para ter certeza de que o professor ainda não prestava atenção e continuou. Depois disso, as pessoas começaram a ver coisas estranhas nos espelhos dos banheiros. Dizem que, se você apagar as luzes, der a descarga 3 vezes e falar o nome dela, a loira aparece no espelho, toda ensanguentada, com os olhos cheios de ódio. Ela está presa entre o mundo dos vivos e o dos mortos, e o banheiro é o único lugar onde ela pode se manifestar. Essa última parte me deixou ainda mais inquieto. Banheiros já eram lugares que eu não gostava de ficar por muito tempo, especialmente os da escola, com suas lâmpadas piscando e paredes mofadas. Depois dessa história, o simples ato de ir ao banheiro se transformaria em uma experiência aterrorizante. Alguns de nós, mais corajosos, riram e disseram que não acreditavam na lenda. Outros, como eu, apenas ficaram em silêncio, tentando digerir o que acabávamos de ouvir. Mas todos sabíamos que, no fundo, o medo estava plantado. Ninguém mais iria ao banheiro da escola sem se lembrar da loira do banheiro. Naquela noite, quando cheguei em casa, não consegui parar de pensar na história. Fui ao banheiro, fechei a porta e fiquei ali, olhando para o espelho. A imagem do meu reflexo parecia normal, mas a sensação de estar sendo observado era impossível de ignorar. Era como se, a qualquer momento, algo pudesse surgir atrás de mim. Meus olhos começaram a lacrimejar e eu decidi sair dali o mais rápido possível. Os dias passaram, mas a história da loira do banheiro não me deixava em paz. Eu e meus amigos começamos a falar sobre ela com mais frequência, e logo a lenda se espalhou pela escola inteira. Alguns colegas mais corajosos decidiram testar o ritual, mesmo que por pura brincadeira. Eles juravam que era tudo uma bobagem, mas ainda assim faziam o que o ritual mandava: apagar as luzes, dar a descarga 3 vezes e olhar para o espelho. Foi então que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Naquela época, uma garota da nossa classe chamada Mariana foi desafiada pelos colegas a invocar a loira do banheiro. Mariana sempre foi uma das mais corajosas entre nós e não se intimidava com histórias de terror. Ela aceitou o desafio e, durante o intervalo, entrou no banheiro das meninas sozinha. Estávamos todos do lado de fora, esperando para ver o que aconteceria. O tempo parecia passar devagar. Mariana estava lá dentro por alguns minutos, e tudo parecia normal. Alguns riam e diziam que era só uma história para assustar os mais novos. Mas, de repente, ouvimos um grito vindo de dentro do banheiro. Corremos para ver o que tinha acontecido, mas quando chegamos à porta, ela estava trancada. Batemos e chamamos por Mariana, mas ela não respondia. Finalmente, uma das inspetoras chegou e forçou a porta. Quando ela abriu, encontramos Mariana caída no chão, pálida, tremendo e com os olhos arregalados. Ela não conseguia falar direito, apenas balbuciava coisas sem sentido. Levaram ela para a enfermaria e a história se espalhou pela escola como fogo. Ninguém sabia ao certo o que Mariana tinha visto ou experimentado, mas o que ficou claro é que ela nunca mais foi a mesma.
Nos dias seguintes, ela evitava olhar para espelhos e não entrava em banheiros sozinha de jeito nenhum. Depois disso, o medo da loira do banheiro se intensificou. Ninguém mais ousava brincar com o ritual, e até os professores evitavam falar sobre o assunto. Mas o que aconteceu com Mariana foi apenas o começo de uma série de eventos estranhos que começaram a assolar a escola. Certa vez, no final do dia, uma funcionária da limpeza, Dona Cida, relatou ter visto uma figura loira passar pelo corredor, perto dos banheiros. Mas quando foi verificar, o lugar estava vazio. Outros funcionários começaram a reclamar que as portas dos banheiros se trancavam sozinhas e as luzes piscavam sem motivo. Esses fenômenos eram sempre associados ao banheiro onde Mariana fez o ritual. E o boato de que aquele lugar estava amaldiçoado se espalhou rapidamente. Eu lembro de uma ocasião em que precisei ir ao banheiro após o fim das aulas. A escola já estava quase vazia e o clima era pesado. Entrei no banheiro masculino e a primeira coisa que notei foi que estava estranhamente silencioso. Caminhei até o espelho e algo me incomodava, mas eu não conseguia identificar o que era. Enquanto lavava as mãos, as luzes começaram a piscar. Aquilo me deixou nervoso, mas tentei ignorar, pensando que era só uma falha elétrica. De repente, senti uma brisa gelada passar por mim, mesmo com todas as janelas fechadas. Meu coração disparou e quando olhei para o espelho, por um breve segundo, juro que vi uma sombra atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém ali. Saí correndo do banheiro com o coração na garganta e nunca mais voltei àquele lugar sozinho. Esses eventos se tornaram mais frequentes com o passar do tempo. As aparições da loira do banheiro começaram a ser relatadas não apenas na nossa escola, mas em várias outras pela cidade. E o padrão era sempre o mesmo. Alguém fazia o ritual e pouco tempo depois, coisas estranhas começavam a acontecer. Era como se invocar a loira aprendesse naquele lugar, condenando-o a ser assombrado por sua presença. Os anos passaram e mesmo depois de sair daquela escola, a história da loira do banheiro continuou a me assombrar. Até hoje, sempre que entro em um banheiro escolar ou público, fico inquieto, lembrando de todos os relatos e das experiências estranhas que vivi. Eu nunca acreditei em histórias de bonecos amaldiçoados. Sabe aquelas lendas que você ouve de filmes ou vê em programas sensacionalistas de TV? Para mim, não passavam de exageros para impressionar. Mas tudo mudou quando eu decidi investigar a lenda de Robert, o boneco. E agora, ao olhar para trás, eu desejaria nunca ter me envolvido com ele. O que aconteceu comigo foi além do que eu poderia imaginar. Algo que só posso descrever como um pesadelo real. Tudo começou quando fui aos Estados Unidos visitar alguns amigos que moravam em Key West, na Flórida. A cidade, além de ser um ponto turístico famoso, tem suas histórias peculiares, e uma delas envolvia o famoso boneco Robert. Meus amigos brincavam sobre a história, mencionando que muitos turistas evitavam visitar o museu onde ele estava exposto. Diziam que o boneco era perigoso e que várias pessoas já haviam sofrido acidentes bizarros depois de provocá-lo. Isso, é claro, só despertou minha curiosidade. Logo na primeira noite que cheguei, em uma roda de conversas e cervejas, o tema de Robert surgiu. Entre risadas e histórias assustadoras, meus amigos começaram a relatar algumas das lendas mais conhecidas sobre ele. Contaram que ele pertencia a um garoto chamado Robert Eugene Otto, no início dos anos 1090. Eugene, como era chamado, afirmava que o boneco tinha vida própria. Seus pais, no começo, não acreditavam, até que começaram a ouvir passos pela casa, objetos quebrados e risadas macabras em plena madrugada. Eugene culpava o boneco e, com o tempo, os próprios pais começaram a acreditar. A fama de Robert cresceu com os anos e, mesmo depois da morte de Eugene, o boneco continuou a ser motivo de mistério. Relatos diziam que quem o desrespeitava ou tirava fotos sem permissão sofria consequências graves. As histórias envolviam desde acidentes inexplicáveis até mortes trágicas. Eu ria dessas histórias, achando que era apenas uma forma de os moradores da cidade atraírem turistas, até que um dos meus amigos mais sério olhou diretamente nos meus olhos e disse: "Você não acredita, não é? Então vá ao museu amanhã
e veja com seus próprios olhos. Mas um conselho: respeite Robert. Desafios nunca foram algo que eu recuse. No dia seguinte, sem dizer nada para os meus amigos, decidi ir ao museu onde Robert estava exposto. Era uma construção antiga e sombria, bem ao estilo colonial. Ao entrar, senti um arrepio percorrer minha espinha, mas atribuí isso ao ambiente decadente. Os corredores eram escuros, com luzes fracas iluminando as exibições. E então eu o vi. Robert estava sentado em uma cadeira, dentro de uma caixa de vidro. Ele vestia um traje de marinheiro antigo e segurava um pequeno cachorro de pelúcia. Seus olhos eram negros e vazios, e seu sorriso, se é que posso chamar aquilo de sorriso, era perturbador. Uma placa ao lado avisava que os visitantes não deveriam tirar fotos sem pedir permissão ao boneco. Ri baixinho ao ler aquilo, achando a situação ridícula. Me aproximei da caixa de vidro e, olhando diretamente nos olhos do boneco, tirei meu celular do bolso. Por pura teimosia, decidi ignorar o aviso. Sem dizer uma palavra, tirei a foto. Nesse momento, algo estranho aconteceu. As luzes do museu piscaram e uma sensação de frio tomou conta do ambiente. Um frio que não era normal para um lugar como a Flórida. Arrepios percorreram minha pele, mas eu apenas guardei o celular e saí do museu rapidamente, ainda rindo da experiência. Naquela noite, tudo começou. Voltei para a casa dos meus amigos e, durante o jantar, mostrei a foto que havia tirado de Robert. Eles olharam incrédulos para mim e um deles até se levantou da mesa nervoso. "Você pediu permissão?" Ele perguntou com uma expressão séria. Eu ri novamente e respondi que não. Ele balançou a cabeça e saiu da sala. Achei que ele estava apenas exagerando, mas à medida que a noite avançava, uma sensação crescente de desconforto começou a me consumir. Senti como se estivesse sendo observado, como se algo estivesse me seguindo. Quando fui me deitar, o ambiente parecia diferente. O silêncio era opressor. Ouvia-se apenas o som da brisa suave do lado de fora. Mas dentro do quarto, havia uma presença estranha. De repente, ouvi passos no corredor. Levantei da cama, imaginando que fosse um dos meus amigos. Mas quando abri a porta, o corredor estava vazio. O som dos passos, no entanto, continuava, como se alguém estivesse caminhando ao redor de mim, mas sem estar ali. Fechei a porta rapidamente, meu coração acelerado. Então, na escuridão do quarto, ouvi uma risada baixa, quase infantil, vinda do canto. Meus olhos se voltaram para o local, e mesmo no escuro, eu podia jurar que vi uma sombra se mover. Eu me recusei a acreditar que era real, tentando racionalizar que estava cansado, que era apenas minha imaginação. Mas a risada continuava, e com ela, um sentimento de pavor absoluto começou a me consumir. Na manhã seguinte, acordei exausto, como se não tivesse dormido. Contei aos meus amigos o que aconteceu, mas eles apenas me olharam com olhares de preocupação. Um deles, o mais sério, me disse: "Você mexeu com algo que não devia. O boneco Robert não é uma lenda, ele é real. E agora você precisa se desculpar." Achei aquilo absurdo, mas ao mesmo tempo, não podia ignorar o que tinha sentido na noite anterior. Decidi retornar ao museu. Ao entrar, a mesma sensação de desconforto voltou a me atingir. Robert estava lá, como se estivesse me esperando. Cheguei perto da caixa e, desta vez, com um nó na garganta, pedi desculpas. Sussurrei baixinho, quase sem voz, esperando que aquilo fosse o suficiente. Mas não foi. As noites seguintes foram piores. Pesadelos constantes com o boneco. Eu via sua figura imóvel no museu, mas, no sonho, ele se movia, me observava, ria de mim. Acordava suado, apavorado, com a sensação de que ele estava no quarto comigo. Então, começaram os acidentes. Tudo parecia estar indo errado. Objetos desapareciam, portas se fechavam sozinhas, e em uma ocasião, meu carro misteriosamente perdeu o controle na estrada, quase me levando a um acidente fatal. Cada vez mais me convencia de que havia algo errado comigo. Algo que eu não conseguia explicar, mas que estava ligado diretamente ao momento em que tirei aquela foto. Cheguei a tentar apagar a imagem do meu celular, mas estranhamente ela sempre reaparecia. Não importava quantas vezes eu a deletasse, ela estava lá. O rosto de Robert, congelado naquele sorriso macabro, parecia me seguir por onde eu fosse. A sensação de ser observado não desaparecia, e cada noite se tornava um tormento pior que a anterior.
Não importava onde eu estivesse. A presença de Robert me seguia, como se o boneco tivesse transcendido a distância física do museu e agora estivesse sempre ao meu lado. Decidi voltar para minha casa, esperando que ao sair da cidade de Key West, as coisas voltassem ao normal. Mas foi exatamente o oposto. Logo que cheguei, percebi que algo estava muito errado. A primeira coisa estranha que notei foi a minha mala, que ao abrir estava completamente vazia. Todos os meus pertences que havia colocado lá haviam sumido, exceto uma única coisa: a foto impressa de Robert, que eu nunca imprimi. Senti um arrepio frio percorrer minha espinha. Era impossível. Eu não tinha impresso aquela foto, mas ali estava ela, repousando no fundo da mala, com o mesmo sorriso perturbador de sempre. As noites em casa se tornaram ainda mais sufocantes. Sempre acordava às 3 da manhã, com aquela risada infantil ecoando nos meus ouvidos. E, toda vez que tentava apagar a foto, ela voltava, como se estivesse enraizada no meu celular. Foi então que os acontecimentos começaram a escalar para o inexplicável. Certa noite, ouvi batidas na porta do meu quarto. Quando abri, não havia ninguém, mas as batidas continuaram, agora vindas das paredes, do teto, de todos os cantos ao meu redor. A sensação de sufocamento se intensificava, e eu sabia que Robert estava brincando comigo. Comecei a ver sombras em movimento, vultos que desapareciam no momento em que eu olhava diretamente. Certa vez, ao me olhar no espelho, vi o reflexo de um pequeno boneco atrás de mim. Ao me virar, nada estava lá, mas a sensação de ser observado era inegável. Comecei a ter lapsos de memória. Horas desapareciam do meu dia e coisas que eu tinha certeza de ter feito, como trancar a porta ou apagar as luzes, eram desfeitas. Meus amigos tentaram me ajudar, mas eles mesmos começaram a relatar estranhos acontecimentos. Um deles disse ter recebido uma ligação minha no meio da noite, onde apenas ouvia uma risada macabra do outro lado da linha. Mas eu nunca liguei para ele. Outro amigo jurou que viu o boneco Robert em um de seus sonhos, me chamando pelo nome. As coisas começaram a desmoronar rapidamente. Meu trabalho foi afetado, pois eu não conseguia mais me concentrar. Meus relacionamentos se deterioraram porque eu estava constantemente à beira da insanidade. Foi então que decidi procurar ajuda profissional. Fui a um terapeuta, na tentativa de entender se tudo aquilo era apenas fruto da minha mente perturbada. Mas, ao descrever os acontecimentos, a expressão do terapeuta mudou. Ele me olhou fixamente e disse algo que fez meu sangue gelar. Você não é o primeiro a me contar uma história assim. Várias pessoas que visitaram Robert vieram até mim com relatos semelhantes. O boneco está ligado a algo muito mais antigo e maligno do que você imagina. Desesperado, comecei a pesquisar mais sobre Robert. Descobri que ele não era apenas um brinquedo amaldiçoado, mas que existiam rumores de que ele tinha sido enfeitiçado por um praticante de voodoo, que tinha rancor da família Otto. Os detalhes eram nebulosos, mas uma coisa era certa. O boneco havia acumulado uma energia sombria ao longo dos anos, e qualquer pessoa que cruzasse seu caminho, sem o devido respeito, poderia acabar sofrendo as consequências. Foi aí que percebi que não estava apenas lidando com um boneco. Robert era um canal para algo maior, algo que se alimentava do medo e do sofrimento dos outros. E eu tinha aberto essa porta quando desrespeitei suas regras. Eu estava envolvido em uma teia de horror que ia muito além do que qualquer lenda urbana poderia sugerir. Minha última tentativa de acabar com isso foi retornar ao museu, desta vez determinado a fazer tudo certo. Comprei uma passagem para Key West e voltei ao museu. Na entrada, pedi desculpas a Robert, desta vez em voz alta, na esperança de que ele me ouvisse. Fiz uma pequena oferenda, seguindo alguns conselhos que encontrei em fóruns online sobre formas de apaziguar entidades. No momento em que coloquei a oferenda ao lado da caixa de vidro, o ambiente pareceu se acalmar. O ar não estava mais tão pesado, e pela primeira vez em semanas, senti um pouco de alívio. Saí do museu com a sensação de que tudo havia acabado. Pelo menos era o que eu esperava. No entanto, ao voltar para casa, percebi que não era tão simples assim. A presença de Robert ainda me assombrava. Embora os fenômenos não fossem mais tão intensos, eu sabia que ele ainda estava me observando. Talvez eu nunca mais tenha noites de terror como aquelas que passei, mas o trauma psicológico ficou.
Robert deixou sua marca em mim, e toda vez que eu vejo uma boneca ou um brinquedo com olhos vazios, meu corpo congela em puro terror. Alguns meses depois, recebi um e-mail anônimo com uma foto anexada. Era uma imagem de Robert, exatamente como o vi pela primeira vez, com aquele sorriso perturbador. E ao lado dele, um reflexo muito sutil de uma figura que parecia ser eu. Eu pensei que poderia zombar de uma lenda. Eu estava errado. O pesadelo não tinha acabado, apenas mudado de forma. Robert estava sempre presente, uma sombra que nunca desaparece, um lembrete constante do erro que cometi ao desrespeitá-lo. Mesmo agora, a sensação de que ele está me observando nunca me abandona completamente. E eu me pergunto até onde ele está disposto a ir para me assombrar. O que eu aprendi é que algumas lendas não são apenas histórias. Elas são realidades que você pode não conseguir entender ou escapar uma vez que são invocadas. Nunca pensei que uma simples noite de diversão com amigos pudesse se transformar em um pesadelo absoluto. Tudo começou em uma noite chuvosa de sexta-feira, quando eu e meus amigos decidimos fazer algo diferente. Já tínhamos ouvido histórias sobre o jogo do copo, ou Ouija, e apesar das advertências, nossa curiosidade acabou vencendo. A primeira coisa que fizemos foi preparar o ambiente. Montamos uma mesa no meio da sala e apagamos todas as luzes, deixando apenas uma vela acesa no centro da mesa. O tabuleiro Ouija estava sobre a mesa com suas letras e números cuidadosamente impressos. Colocamos o copo de vidro no centro do tabuleiro, como sempre recomendado, e começamos a nos preparar para a sessão. Sentamo-nos ao redor da mesa, as mãos levemente tocando o copo. Começamos com as perguntas padrão, coisas simples e inofensivas como: há alguém aqui conosco? E qual é o seu nome? O copo parecia se mover lentamente, mas sem dar respostas claras. Havia uma sensação estranha no ar, como se estivéssemos sendo observados. Após alguns minutos de perguntas sem respostas definitivas, um de nossos amigos, Carlos, decidiu experimentar algo diferente. Ele perguntou se havia algum espírito maligno presente. Mal sabia ele que essa pergunta desencadearia uma série de eventos que nunca esqueceríamos. O copo começou a se mover de forma errática, deslizando pelo tabuleiro e parando em letras que formavam palavras desconexas. No início, não demos muita atenção, achando que era apenas uma coincidência ou a influência de nossos movimentos. Mas logo, a atmosfera na sala mudou. A temperatura caiu drasticamente e uma sensação de medo começou a nos envolver. Foi então que a vela na mesa começou a piscar. As sombras projetadas pelas chamas tremulantes pareciam ganhar vida própria, distorcendo as formas e criando uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. O copo se movia cada vez mais rápido e as palavras que surgiam formavam frases cada vez mais perturbadoras. Entre elas, você vai pagar e nunca mais. Tentamos encerrar a sessão, mas o copo parecia ter vontade própria. Desesperados, tentamos perguntar como poderíamos encerrar a comunicação, mas as respostas foram confusas e ameaçadoras. Finalmente, o copo se movia com tanta força que caiu do tabuleiro, quebrando-se no chão. Nesse momento, uma sensação de alívio passou por nós, achando que tudo havia terminado. No entanto, a sensação de alívio foi breve. A noite seguinte foi marcada por eventos inexplicáveis. Começamos a ouvir sons estranhos vindos de lugares onde não havia ninguém. Portas se abriam e fechavam sozinhas, e objetos se moviam sem explicação. A casa estava carregada de uma energia perturbadora que nos deixava constantemente no limite. Decidimos investigar mais a fundo e descobrimos que o tabuleiro Ouija tinha uma história sombria. Acredita-se que ele já pertenceu a uma pessoa que morreu de forma trágica e que a energia residual do espírito ainda estava ligada a ele. Isso explicava a sensação de malignidade que sentimos durante a sessão. A situação piorou quando Carlos começou a ter pesadelos terríveis. Ele sonhava com uma entidade sombria que o perseguia e acordava suado e aterrorizado todas as noites. Os outros também começaram a experimentar fenômenos estranhos e inexplicáveis. Era como se algo tivesse sido desencadeado por nossa sessão de Ouija e estivesse se manifestando em nossas vidas.
Procuramos a ajuda de um especialista em fenômenos paranormais, que nos informou que a entidade com a qual havíamos entrado em contato não era apenas um espírito inquieto, mas algo muito mais sinistro e perigoso. A presença que sentimos era de um espírito maligno que se aproveitava da nossa curiosidade e da abertura que criamos para se manifestar em nossas vidas. Com o auxílio do especialista, realizamos um ritual de limpeza e proteção na casa. Ele explicou que era necessário remover a energia negativa e reforçar a proteção espiritual para evitar que o espírito permanecesse entre nós. Após o ritual, a atividade paranormal começou a diminuir gradualmente, mas o medo e o impacto psicológico permaneceram. Hoje, ao refletir sobre aquela noite, não posso deixar de me sentir grato por ter conseguido superar o pesadelo que se seguiu àquela sessão de Ouija. A experiência nos ensinou a respeitar o desconhecido e a ter cautela com práticas que podem abrir portas para o que não entendemos. A curiosidade pode nos levar a lugares perigosos, e a lição que aprendemos é a de nunca brincar com o sobrenatural sem estar completamente preparado para as consequências. A memória daquela noite se tornou um lembrete constante dos perigos que enfrentamos ao desafiar o desconhecido. O jogo do copo, embora aparentemente inofensivo, revelou-se uma porta para algo muito mais sombrio do que imaginávamos. Aquele medo constante, as sombras inquietantes e os sons inexplicáveis marcaram nossas vidas de forma indelével. Nunca mais voltamos a brincar com o Ouija, e a lição que aprendemos foi clara. Há forças além do nosso entendimento que devem ser respeitadas e temidas.